Jovem Pan News. Estamos de volta e agora nós entrevistamos Guiga Peixoto, deputado federal do PSL de São Paulo. Seja muito bem-vindo, deputado. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Mariana? Tudo bem? Estamos escutando bem aí? Tudo perfeito. Deputado, gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre as expectativas hoje para as manifestações aqui em São Paulo. A gente já comentou aqui que, claro, né, em Brasília muito provavelmente será muito maior, né, o tamanho da manifestação, mas aqui em São Paulo também vai ocorrer, sem dúvida. Eu acho muito importante, nesse momento, uma crise que assola o planeta, talvez a maior crise de saúde da história do mundo, essas manifestações pacíficas e ordeiras que estão sendo destinadas, começando ao governo federal e também aqueles que conseguem nutrir, alimentar mais de 2 bilhões de habitantes no planeta Terra, que são os agricultores do Brasil. O Brasil vende recordes na sua colheita. Nós temos quase 270 milhões de toneladas de grãos, que bateu mais um recorde. Então, essas manifestações justas, em que os grandes beneficiados na corrente serão a população brasileira, ela é muito salutar e saudável nesse momento. Deputado, agora Jorge Serrão, nosso comentarista, que também está aqui dividindo o papo conosco. Jorge, com você. Deputado, aproveitar para fazer uma pergunta intrigante para vocês do PSL. Existe a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro retornar ao partido, já que ele ainda não definiu para onde vai se filiar? Boa tarde, Jorge. Primeiramente, eu queria parabenizar pelo comentário que você fez sobre o hospital, sobre a imprensa do Hospital Sírio-Libanês, que de uma forma totalmente desajustada no momento já nomenclatou o nome de morte do Bruno Covas. Feliz o seu comentário, infeliz o comentário dele. Bem, quanto ao PSL, ao presidente, eu não vejo nenhum comentário ele tendo essa volta nesse momento. Há tempos atrás tivemos alguns comentários. Eu, particularmente, não volto no PSL se ficar, eu não ficarei no PSL se a diretoria atual que se encontra no PSL, no estado de São Paulo, ficar. Quanto ao presidente, eu, particularmente, eu acho muito difícil e torço para que isso não aconteça. Perfeito, deputado. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho aqui com a gente também sobre os efeitos da CPI, né, e sobre as manifestações de hoje também. O senhor acredita que essa mobilização pode ter se intensificado em prol do Bolsonaro também por conta dos últimos acontecimentos na CPI? Mariana, eu vou dizer uma coisa para você. Essa CPI, na minha opinião, é um circo. Tá? Uma CPI que tem como presidente Omar Aziz, que tem como vice-presidente Randolph Rodrigues, que tem como relator Renan Calheiros, desculpa, isso aí não é uma CPI que a população brasileira queria que fosse. Eu queria, nesse momento, parabenizar o senador Girão, que conseguiu incluir na pauta da CPI também os estados e os municípios. Porque os estados e municípios que deveriam, na minha opinião, ser primeiramente feita a CPI, porque lá foi o dinheiro, lá eles usaram o dinheiro. É de conhecimento geral que muitos municípios, muitos estados usaram a Covid como um balcão de negócios, um balcão político, tá? Deixando a população, que seria, sim, o grande beneficiado com essa distribuição farta do dinheiro público do governo federal para os estados e municípios, deixaram de lado e fizeram uma politicagem.
Eu acho que a CPI séria, justa, a CPI que a população brasileira gostaria que acontecesse, teria que começar pelos municípios, depois pelo Estado e, por fim, para quem mandou o dinheiro, que é o governo federal. Agora, deputado, de qualquer forma, né, é essa CPI que foi instalada, o governo, de fato, ali na montagem, na indicação, acabou cochilando, está em minoria, de fato, na votação no requerimento, por exemplo, vai perder sempre e dentro dessa lógica, é essa a visão da CPI inicial e para chegar depois a tentativa até do senador Girão, como o senhor disse, de colocar a questão envolvendo os estados e municípios. E ao longo desse processo, essas 2 semanas, essas manifestações que vivemos hoje coincidem aí com o chamado pior momento do governo em relação à sua popularidade, em relação ao efeito do ex-presidente Lula entrar no cenário político nesse ano. Então a gente observa essa resposta nas ruas hoje dos apoiadores do presidente. Essa CPI, de fato, tem feito um estrago político. Não se sabe se o Ministério Público vai analisar com a mesma ótica, mas o fato é que hoje, politicamente, ele é muito ruim para o governo. Sem dúvida alguma, qualquer CPI é ruim para o governo. Qualquer dúvida é ruim para o governo. Mas eu tenho certeza, tá, como a população brasileira, no teste de rua, onde hoje o presidente Jair Bolsonaro sai nas ruas e é aclamado, o que não acontece com o ex-presidente Lula, a gente vê um cenário favorável, porque tem que ser passado a limpo. O Brasil precisa ser passado a limpo. Eu gostaria muito que tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados trabalhassem na mesma rapidez e agilidade que, por exemplo, o Senado está trabalhando nessa CPI. Temos pautas importantíssimas para votar, seja até na Câmara dos Deputados. Nós temos a reforma administrativa, temos a reforma tributária. O Brasil não pode parar. Nós estamos com uma crise de saúde enorme, uma crise econômica, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, esse tratamento que o Senado está dando nessa CPI, ele poderia pensar um pouco mais, tá, e soltar para que o Brasil pudesse trabalhar em outros setores também, com essas 2 reformas tão importantes para o Brasil. Quanto ao cenário político da entrada do Lula, eu acho que o brasileiro tem que saber votar. Eu aqui, quando falo em votação, eu quero parabenizar a PEC da deputada Bia Kicis, que é o voto auditável. Tá? O voto auditável, o voto é a nossa maior ferramenta democrática. E a gente poder blindá-lo de qualquer suspeita é muito importante. Brasília com José Maria Trindade. Zé, alguma pergunta para o deputado Guga? Sim, claro. Eu encontrei agora há pouco aqui, na Esplanada dos Ministérios, com representantes do Aliança Brasil, que é o partido que criaria, né, para o presidente Jair Bolsonaro se candidatar. Eles dizem que é impossível, né, definir ali, legalizar o partido até a candidatura do presidente. É um prazo muito curto. Já que o senhor disse que ele não iria para o PSL, o senhor tem alguma indicação? Será algum partido? Eu tenho informações que seria Patriotas e tal. O senhor tem alguma ideia? Meu caro irmão Zé, o qual aqui eu gosto muito de falar com o Zé Maria Trindade. Olha, eu não falei que ele não iria para o PSL. Eu simplesmente comunguei meu desejo dele não ir. Esse é meu desejo. Porém, se fala-se muito no Patriotas, que poderia ser um partido para que o presidente Jair Bolsonaro fosse. Gostaria muito, na minha opinião, que fosse, poderia ser até Patriota, mas em qualquer partido que ele for, em alguns estados tem que ter uma nova diretoria estadual. É muito importante que sempre essas diretorias estejam alinhadas com o presidente. Essa é a minha torcida. É uma mexida grande mesmo, né? Outro assunto... E outro assunto que está em debate no Congresso Nacional é exatamente isso, né?
o ex-presidente Lula, na vinda dele aqui, ele definiu alguns palanques regionais. O presidente Bolsonaro está atrasado exatamente na definição ali dessas alianças regionais, né? São candidatos aos governos estaduais que têm que ir para um lado ou para o outro. Concordo plenamente com você, Zé. Tá? Concordo plenamente, estamos atrasados nessa pauta. Eu, particularmente, já queria estar com uma pré-definição, porque provavelmente eu quero vir para a reeleição. E, então, eu acho que nós estamos atrasados mesmo. Muito bem, então nós agradecemos a participação do deputado federal do PSL aqui de São Paulo, Guiga Peixoto, conversando conosco nesse dia importante de manifestações. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, queria ser solidário com o prefeito Bruno Covas e seus familiares, parabenizar o que o Jorge Serrão falou, muito importante, foi a assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês, foi muito falha, e parabenizar todos os produtores rurais do Brasil, aqueles do campo, aqueles que trabalham de madrugada até a noite, para que o alimento chegue até as nossas casas. Um fraterno abraço a todos os brasileiros de bem. Muito obrigada, deputado.